Gente, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu e minha amiga Anne, a gente veio falar um pouquinho sobre a introdução e a história da computação. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a introdução e Anne um pouco mais adiante vai falar sobre a história da computação. Então, na segunda metade do século XX foi que iniciou-se a computação, com a invenção dos computadores. Então a humanidade começou a ter um pouquinho de noção do que seria a revolução, de quanta mudança viria com os computadores. E aí, só mais tarde, na década de 50, que a computação foi reconhecida como ciência. E daí investimentos e mais estudos foram feitos, avançando assim o desenvolvimento dessa ciência. E aí, mais na frente, um pouquinho, na década de 90, a popularização da internet fez com que a computação se difundisse, no sentido de que mais pessoas poderiam ter acesso a essa ciência, e aí foi distâncias diminuídas e tempo diminuído também entre as pessoas. Então, assim, a população vê a computação como algo muito bom, porque de fato nos trouxe muitos benefícios, desde falar com pessoas que estão muito longe até fazer atividades cotidianas que antes a gente fazia com mais demora, hoje a gente faz com facilidade por conta da computação. E a computação facilita muito a nossa vida. A computação foi o primeiro passo rumo à invenção de aparelhos tecnológicos. Então, facilitou muito a vida entre homens e máquinas. Então a computação realmente foi esse primeiro pontapé inicial, que mais tarde viria a desenvolver outros aparelhos tecnológicos. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a história da computação, porque diferente do que a gente sabe, a computação não surgiu agora. Os primeiros resquícios de computação já estavam inseridos na antiguidade e hoje a gente usa em todos os meios, né? Na faculdade, no trabalho, na escola. Bom, gente, na antiguidade, a primeira máquina a ser encontrada foi o abaco. Eles era do pessoal do povo da Mesopotâmia e eles ajudavam bastante na questão de cálculos nas engenharias da arquitetura daquela época. É considerada tipo uma primeira calculadora e teve grande utilidade para o começo dessa civilização. E ele já fazia subtração, divisão, multiplicação, adição, essas operações básicas, o abaco, essa calculadora já fazia. O abaco, ele é datado 5.500 anos antes de Cristo e veio sofrendo aperfeiçoamentos, sendo o abaco usado por muito tempo. Já no Renascimento, em 1638, foram criados a régua de cálculo. Os intelectuais da época conseguiram realizar muitos cálculos maiores, multiplicações maiores, através dela. E foi nessa época que foi desenvolvido também por John Napier a questão do logaritmo. Aí, essa régua teve total influência até hoje nessas operações maiores. Essa régua continha uma numeração de valores já pré-calculados, e então, Napier, esse cientista, o que aconteceu? Ele começou a estudar a questão da multiplicação e foi dando essa de logaritmos, perdão. Então, esse foi na questão da época do Renascimento. Já em 1649, o matemático Blaise Pascal, ele já desenvolveu a primeira máquina que pode ser considerada a primeira calculadora mecânica. O funcionamento dessa máquina eram rodas que interligavam uma à outra e iam calculando. Porém, a ideia inicial dele era fazer que pudesse calcular as 4 operações. Só que não deu muito certo porque essa máquina só começou a subtrair e a somar. Então, na época, ela não foi muito bem aceita, devido que na mesma época um cientista alemão conseguiu fazer uma máquina parecida, mas só que tinha a questão que calculava até raiz quadrada. Quando a gente fala de programação funcional, a gente percebe que essas máquinas, no decorrer da história, elas eram pré-programadas. Na questão de desenvolvimento, em 1801, um costureiro chamado Joseph Marie, ele desenvolveu outro sistema. Por ele ser costureiro, ele trabalhava numa empresa, né? E ele queria que uma máquina conseguisse realizar o trabalho de corte.
Então, o que aconteceu? De forma automática. Ele foi o primeiro a programar isso, uma máquina conseguir fazer um corte de um tecido. Esse mecanismo foi chamado de tear programável, porque os cartões programavam e entravam e faziam a perfuração nesse sistema. Ele perfurava o cartão com um desenho que queria no tecido e fazia o corte naquele tecido conforme estava a estrutura do cartão. O TA, né, tendo início como essas programações mais autônomas, né? E aí teve a questão do engenho analítico, a máquina de engenho analítico, no ano de 1922, que era o avanço para o cálculo eletrônico. Charles Babbage afirmava que essa máquina era capaz de calcular funções de diversas naturezas, entre trigonometria, logaritmos, de forma bem simples, né? E o nome desse projeto foi chamado de Máquina das Diferenças. Mas como as ideias, a estrutura desse maquinário estava bem à frente ao seu tempo, essa máquina só pôde ter mais um trabalho, uma eficácia mais lá para frente. E como foi lançada mais para frente, teve um engenho analítico que aproveitava bastante a programação do TA, como o uso dos cartões, além das instruções e comandos, que poderiam ser informados pelo sistema de programação desse sistema. É onde surgem os primeiros registradores primitivos, chegando a 50 casas decimais. Mas essas máquinas sempre não podendo ser implementadas à sociedade pela questão do custo da tecnologia e que aquela sociedade naquela época não tinha como. E chegando à lógica moderna, temos o matemático George Boole, acredito que é assim que se chama, que fez os avanços mais nessa área da modernidade. Ele é considerado o avô nessa questão da arquitetura de hardware. Ele usa um sistema lógico na representação de dois algarismos, no caso 0 ou 1, onde em sua teoria se liga ao sistema ativo, de verdadeiro, ligado, existente, e o 0 representa o inverso, não ativo, não desligado, não existente, que representa essa numeração, esses dois algarismos representaram valores intermediários, podendo usar eles em dois algarismos também, 0, 0 desligado, 0, 1 carga baixa, 1, 0 carga moderada e 1, 1 carga alta. No caso, a maioria dos computadores que a gente usa, os computadores que a gente usa em si, vem desse sistema lógico. Bom, já os computadores pré-modernos, eles estão ligados mais à questão da Segunda Guerra Mundial, visto que essas máquinas elas estavam se tornando úteis na questão de descrição de código, de mensagens inimigas. Então, o investimento nessa área foi muito grande nesse período para isso. Essas armas inteligentes elas foram se desenvolvendo de uma maneira que a Universidade de Harvard, em 1944, criou o Mark I e o Colossus, eu acredito que é assim que se chama, em 1946 por Alan Turing. Alan Turing, que focou em sua carreira a questão mais de desenvolvimento prático dos computadores, que nessa solução foi criada aquela famosa teoria, a máquina de Turing, que através dos números infinitos de operação podiam fazer várias operações. Essas operações podiam ser feitas em diversas ordens. E essa máquina de Turing ela foi colocada em prática com esse computador Colossus, e os dois tiveram essa engrenagem para trabalhar juntos. Chegando então à computação moderna. Gente, a computação moderna ela está ligada a um sistema não analógico ainda, com base, não tem essa base no seu funcionamento, mas que pode ser dividido em vários computadores digitais que passaram por várias gerações. A primeira geração, de 1946 a 1959, a principal característica desses computadores era o uso de válvulas eletrônicas. Possuíam dimensões enormes esses computadores, utilizando quilômetros de fios, Devido a essa questão, essa engrenagem toda de fio, acabava ocorrendo alguns problemas nesse sistema da elevada temperatura, e eles tinham muitos problemas. Bom, um lançamento foi o ENIAC, que foi em 1946, e ele teve um sucesso muito grande, porque ele era 8.000 vezes mais rápido do que qualquer máquina que existia naquela época. No caso, foi uma revolução no mundo da computação. A principal inovação dessa máquina era a computação digital, que era muito superior aos projetos analógicos desenvolvidos naquela época, e a maioria dos cálculos eram desenvolvidos sem precisar ser manual, sem você estar precisando mexer em uma peça para calcular aquilo. Já tinha um painel de controle e isso já foi um avanço muito grande, podendo essas operações ser acessadas através de padrões e chaves. Já a segunda geração, de 1959 a 1964, ela já substituiu a questão das válvulas
e deu lugar aos transitores, e deu lugar aos transistores, que diminuíam muito o tamanho dessa máquina. Foi também aí que teve a tecnologia de circuitos impressos, as primeiras impressões também já iam sendo codificadas através dessa máquina. E já podia ser dividido em duas categorias essa máquina, em supercomputadores e minicomputadores. Bom, chegando à terceira geração, de 1964 a 1970, os computadores dessa época já foram conhecidos mais pelos seus circuitos integrados, que permitia, que uma mesma placa armazenasse várias informações. E esses circuitos se comunicavam com vários hardwares distintos e diferentes ao mesmo tempo. E foi aí que as máquinas cada vez mais ficaram mais velozes, com maior número de funcionalidades, em relação aos outros da antiguidade até o mundo moderno, mais ou menos, na chegada do mundo moderno, o preço dessas máquinas eram caros, então essa tecnologia não era acessível. Nessa terceira geração, essa tecnologia já passa a ser mais acessível, o preço é mais considerável, uma coisa mais barata. E um dos principais sucessos dessa terceira geração é o IBM 360, lançado em 1967, que teve grande sucesso de venda. Já trabalhava com dispositivos de entrada, com armazenamento. Essas entradas e essas saídas eram de um sistema mais moderno. E tinha já as fitas e também a questão de imprimir. Essa impressão através de papéis já era uma realidade nessa terceira geração. E aí a gente já chega na quarta geração, com marca inicial, o surgimento do microprocessador e a redução desses computadores, que foi muito grande. A linguagem desse computador é de alto nível, nasce também a teleinformática, a transmissão de dados através de computadores, através da rede, E a quinta geração, que é a nossa atual, está aí o nascimento da inteligência artificial. As principais características dessa inteligência artificial estão no reconhecimento de voz, sistema inteligente, redes neurais, um sistema bem avançado na área da robótica, redes de alta velocidade, computação nas nuvens, a computação móvel também, a realidade sempre aumentando. O surgimento também do multiprocessador de núcleo, que são processadores mais recentes que surgiram com a alternativa de melhorar o desempenho e ao mesmo tempo também reduzir o consumo de energia. Esse núcleo ele é formado pelo core de um processamento e a computação de bolso, que está relacionada aos tablets, a mesma que está mais presente em nossa vida e sempre é lançado cada vez mais essa tecnologia no mercado. Entre esses dispositivos a gente pode citar o celular, que possui sistemas operacionais bem completos, bastante completos o sistema do celular, além de palm tops, pendrives, câmeras fotográficas de hoje e os computadores portáteis também, até as TVs fazem esse trabalho hoje. E a gente chegando que a tendência do futuro é que as pessoas tenham somente um único dispositivo, para facilidade, para ajudar, para entregar no sistema da sociedade. E esse dispositivo portátil que vai executar todas as atividades desejáveis daquela pessoa. Então, gente, é isso que eu queria falar um pouco sobre a história da computação. Espero que dê para entendido um pouco o que eu falei, mas é só isso.